nuvem de gafanhotos, o que sabe até agora sobre a infestação que pode chegar ao Brasil. A nuvem de gafanhotos que se desloca pela Argentina e se aproxima do Brasil e do Uruguai chegou ao território argentino no último fim de semana e desde então, há monitoramento de autoridades e produtores do país vizinho para avaliar estragos e para qual direção os insetos vão seguir. Diante do risco, o governo brasileiro já prepara um plano de ação para controlar a nuvem de gafanhotos que pode causar prejuízos a lavouras e pastagens. De onde surgiu a nuvem? A informação mais precisa até o momento é de que a nuvem de gafanhotos se formou no Paraguai. Como é um fenômeno espontâneo e que só é possível monitorá-lo depois que se forma, não dá para saber em que cidade exatamente isso ocorreu. O que se sabe é que os insetos entraram no território da Argentina pela província de Formosa, que faz divisa com o Paraguai, na última sexta-feira, 19. O gafanhotos da espécie Schistocerca cancellata, nativa da América do Sul e, segundo o governo argentino, há registros dela no país desde 1891. Os insetos trouxeram muitos problemas para lavouras da Argentina e do Brasil nas décadas de 1930, 40 e 60. Desde 2015, os argentinos voltaram a relatar a formação de nuvens de gafanhotos. Por que ela se forma? O pesquisador Ivo Pierosi Júnior explica que os insetos têm um mecanismo genético de gregarismo, ou seja, agregados. É um comportamento natural dos gafanhotos viverem próximos, especialmente na época de reprodução. Se encontram condição de reprodução, sobrevivência e alimentação, elas se agregam mais para ter mais chances de se reproduzir. É como se aproveitassem um momento favorável para potencializar o aumento da população. É uma tempestade perfeita. Aspas. Após esse ciclo de expansão, a tendência é que os insetos se dispersem, a chamada fase isolada, e o nível populacional se estabilize. Os gafanhotos podem viver de meses até um ano, tudo varia conforme a espécie, o clima e as condições do enxame. Que estragos causaram na Argentina? As principais regiões atingidas na Argentina são as províncias de Santa Fé, Formosa e Chaco, onde existe produção de cana-de-açúcar e mandioca e a condição climática é favorável, segundo o Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar Argentino, Senasa. Os gafanhotos se alimentam de vegetação, seja ela nativa ou plantada, então qualquer lavoura, pastagem ou área de floresta pode ser consumida pelos insetos. Em aproximadamente 1 km² podem ter até 40 milhões de insetos que consomem em um dia pastagens equivalentes ao que 2.000 vacas ou 350 mil pessoas comem, afirma o engenheiro agrônomo argentino Héctor Medina, chefe de monitoramento do Senasa. Apesar da imagem impressionar causando pânico nas pessoas, os argentinos reforçam que o inseto não traz nenhum risco aos humanos e nem é vetor de doenças. Onde está agora e pode chegar ao Brasil? No último boletim divulgado pelo governo da Argentina na quarta-feira, 24, a nuvem estava na cidade de Corrientes, porém os técnicos perderam o paradeiro dos insetos e não há uma localização precisa. No início da quarta-feira, Medina, do Senasa, disse que a nuvem de gafanhotos estava a 130 quilômetros do município brasileiro de Barra do Quaraí, no oeste do Rio Grande do Sul, e de Bela União, no Uruguai. Há um risco, em menor escala, dos insetos chegarem ao oeste de Santa Catarina. Movimentação de nuvem de gafanhotos. O destino da nuvem ainda é incerto. O mapa de movimentação dos insetos mostra que estão seguindo em direção ao sul, o que aumentaria as chances deles migrarem para o Uruguai. Neste momento, as autoridades brasileiras também estão em alerta porque o deslocamento depende muito do clima dos próximos dias. Mudanças na direção dos ventos e temperaturas mais quentes poderiam trazer a nuvem para o país. Mas, até o momento, meteorologistas afirmam que a região sul do Brasil deve ter clima frio e chuvoso, o que afastaria esses insetos do território brasileiro. As baixas temperaturas impedem que eles se movam e se reproduzam, explicou Medina a Reuters, acrescentado que, embora o clima limite sua mobilidade a curto prazo, o vento poderá eventualmente empurrar a nuvem de gafanhotos para um país vizinho. Segundo as informações da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, até quarta-feira, 24, os ventos favoreciam a chegada dos insetos no estado.
Com o avanço de uma frente fria e da chuva, o rumo foi alterado e a nuvem deve permanecer na Argentina por enquanto. Nenhum produtor rural do Rio Grande do Sul avistou o inseto na fronteira oeste. Como se mata tantos gafanhotos? O controle mais efetivo conhecido é o uso de agrotóxicos. Segundo o pesquisador da Embrapa Soja Adene de Freitas Bueno, uma forma de combater a nuvem de gafanhotos é utilizar inseticidas específicos nas plantações para matar os insetos. Porém, o uso de inseticida é paliativo e pode não ter um resultado tão bom, pois são muitos insetos que voam de forma muito rápida a longas distâncias, em grande quantidade, explica o pesquisador. O uso desses pesticidas deve ser feito e indicado pelas autoridades, pois a utilização de agrotóxicos é controlada, exige receita e pode causar danos à saúde das pessoas e de outros insetos, como as abelhas. Por isso, a recomendação é para que a população não tome a iniciativa. Como o Brasil está se preparando para a chegada da nuvem? Desde terça-feira, 23, o Ministério da Agricultura está em contato com as autoridades da Argentina para saber sobre o deslocamento da nuvem de gafanhotos. Nesta quinta-feira, o Ministério declarou emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A medida garante a contratação de profissionais temporários para controle da praga e facilita a importação de pesticidas. O Ministério também pediu que as superintendências federais de agricultura e aos órgãos estaduais de defesa agropecuária para que realizem o monitoramento das lavouras e orientem os agricultores a adotarem eventuais medidas de controle da praga caso a nuvem chegue ao Brasil. O governo brasileiro também estuda outras medidas para controlar os insetos. O sindicato que representa as empresas de aviação agrícola, SINDAG, colocou à disposição do Ministério da Agricultura os 426 aviões pulverizadores que o Rio Grande do Sul possui. A aviação agrícola é considerada mundialmente uma das principais armas no combate a nuvens de gafanhotos, disse em nota o diretor executivo do SINDAG, Gabriel